Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $22.150. Bitcoin que continua forte e se mantém acima dos 22k. E hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias, tentando responder a pergunta: será que a baixa terminou e a gente tem força para retomar uma tendência de alta ou vem mais dump por aí? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recadinho rápido, amanhã é o último dia com o carrinho aberto e você tem as últimas horas aí para garantir mais 6 meses de acesso ao nosso clube de membros. Ficou qualquer dúvida sobre como vai funcionar o nosso ecossistema com os projetos? Você pode ir no site, no primeiro link da descrição, e no WhatsApp tirar suas dúvidas comigo no segundo link, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui hoje falando um pouco sobre o Bitcoin e eu quero focar aqui primeiramente no 4 horas, tá? A gente vai falar um pouco sobre as resistências acima do preço, depois a gente vai falar sobre os suportes mais no curto prazo. Vamos lá, no 4 horas não há dúvida que toda a consolidação que a gente ficou nas últimas semanas, lá na região próxima dos 23k, é uma resistência importante para o preço, tá? Traçando o nosso Fibonacci desse topinho dos 23.450 até o fundo, a gente pode ver que a gente começou a testar agora essa zona de Fibonacci, tá bom? E foi um teste, ao meu ver, até o momento, um teste positivo, com um volume muito forte. Repara que a gente não tinha um volume tão grande no 4 horas assim, cara, há muito tempo, né? Para falar a verdade, a gente teve um volume aqui semelhante no dia 20 de janeiro e um bem maior lá no dia 13 de janeiro. Então, me parece, não um volume de correção aqui para a gente voltar e cair, me parece um volume de retomada de uma tendência. A tendência que é, muito claramente aqui em tempos gráficos maiores, de alta. Então esse volume para mim é um ponto positivo. Porém, quando a gente tem esses volumes, eles passam a ser pontos importantes também. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o suporte. Mas primeiro eu quero atentar você que a gente está numa zona de resistência agora e um primeiro passo para essa nossa zona de resistência, que vai ser meio complicada, é passar desses topos aqui que a gente deixou na região dos 22.350. Eu vou colocar 22.400 porque já seria a região do 0,5 de Fibonacci. Depois eu enxergo certa resistência também nesses topinhos ali, dos fundinhos ali dos 22.700 até os 23.200, tá bom? Então são zonas complicadas, são zonas que se você estava muito exposto, você pode usar para diminuir um pouco a sua exposição de curto prazo, ou então você pode usar para shortar algumas altcoins, que tem muita altcoin feia aí, que pode dar essas oportunidades caso o preço continue subindo, tá bom? Nesse momento eu estou de olho justamente para isso. Preço nessas regiões mais acima, eu vou olhar não para vender Bitcoin, tá? Mas para shortar algumas altcoins, protegendo assim a minha exposição de longo prazo e de curto prazo, médio prazo também no Bitcoin. Tranquilo? Falando um pouco mais de curto prazo aqui, eu acho que a situação tá interessante, tá? A gente conseguiu sair de uma zona complicada, que foi depois que a gente passou ali para os 21.500, conseguimos romper de volta e toda essa região vira um suporte, tá? Então eu vou traçar um Fibonacci do fundo dos 21.480 e vou ver que a partir dos 22k, galera, é suporte, tá bom? Então a gente tem um suporte importante nessa região até justamente o fundo. Por quê? Porque a gente tem muito volume, caras. Então, não só é muito importante a gente passar daquele topinho, mas é muito importante a gente segurar nesse fundo aqui dos 21.470. Posso ser um pouco mais conservador e colocar nos 21.300, que foi o fundo das últimas semanas? Posso também, mas perder os 21.470 já é um sinal de continuação da baixa e pior do que isso, seria um sinal de continuação da baixa depois de um grande volume. Ou seja, se a gente perder esse fundo depois de tanta gente ter ficado presa aqui em cima, é um sinal de novas quedas e quem sabe um Bitcoin abaixo dos 20k, tá bom? Mas nesse momento não me parece a principal probabilidade. Me parece a principal probabilidade que a gente encontre suporte aqui e consiga ir lá testar aquela região mais próxima dos 23. Mas beleza. Vamos lá. O que pode acabar piorando a nossa situação e não deixando a gente continuar subindo? O S&P 500, tá? O S&P 500, diferente do Bitcoin, não demonstrou força hoje. Na verdade, a gente fechou bem no 0 a 0 e os futuros aí a gente ainda caiu um pouquinho mais, chegando a cair agora 0,2%. Ou seja, num dia que o S&P 500 ficou no 0 a 0, caiu um pouquinho, o Bitcoin demonstrou força. Por quê? Porque a tendência do Bitcoin está mais forte do que a do S&P 500. O Bitcoin subiu 55% do fundo, galera. Isso não é qualquer coisa, tá? Então a gente achar que ele vai simplesmente devolver tudo e perder fundo não é o cenário base para mim, tá?
Para mim, o cenário básico, como eu venho falando, é a gente encontrar suporte, retomar a alta e romper os topos ali da região acima dos 24, 25 mil dólares. Tranquilo? Outro ponto muito importante também que a gente pode destacar aqui é a análise de sentimento. Na análise de sentimento, a gente está vendo uma melhora considerável nos nossos indicadores, tá bom? E aqui eu vou destacar principalmente o nosso long short ratio, que saiu de 1.7, nesse momento está em 1.33 e com um aumentozinho aqui no open interest, tá? Não é o melhor aumento do mundo, mas foi um aumento de 98 mil para 100, chegou a 104, 105, está em 103 agora. Ou seja, são alguns bitcoins de pessoas que venderam no fundo, tá bom? A gente sabe disso porque o open interest aumentou justamente ali e a gente viu essas pessoas vendendo. Então tem muita gente presa ali. Se o preço voltar e salvar, entre aspas, essas pessoas formando novos fundos, cara, é um sinal de preocupação, é um sinal que a gente não tem força para manter essa alta e é um sinal de que a gente pode ir abaixo dos 20 mil dólares, tá bom? Lembra, a gente mostrou isso ao vivo para vocês, o tanto de gente que vendeu ali naquele fundinho, né? Então olha só a porrada de ordem que a gente teve aqui de venda. 1.4K, 1.4K, 1.2K, 924, cara, isso é muito Bitcoin, tá bom? Então essa turma agora tá presa, rezando para o preço voltar aqui. E eu acho que não vai, pelo menos não no curto prazo, tá? A gente já testou a região, encontrou suporte e estamos bem distante dela agora, né? Então, nesse momento, ó, a gente vai ter alguns desafios acima, não há dúvida. Repara que apareceram algumas ordens justamente entre os 22.300 e os 22.500 e não tem tanta ordem abaixo assim, mas acredito que essa turma presa aqui deve gerar ainda mais força para a gente continuar subindo, porque é justamente essa turma presa que vai desistir da posição e vai começar a ser estopada e liquidada com o preço rompendo esses topos, tá bom? Se voltar aqui, caras, e perder essa zona, não só é uma demonstração de fraqueza que mostra que, pô, nem esse tanto de Bitcoin de galera presa conseguiu segurar o preço, mas a gente também vai ter que ficar bem mais preocupado porque a gente teve uma compra muito forte aqui a mercado, tá no 15 min, cara, 450 milhões de dólares, tá? Só não fico mais preocupado com isso, porque como vocês sabem, a compra não foi no topo, foi naquela região ali dos 21.900, né? Região que a gente, 2.1k de bitcoins aqui, ó. Região que a gente segurou, né? A gente consolidou ali, segurou na região, não gostaria que a gente perdesse essa zona também, começar a fechar abaixo dos 22, 21.150 seria um mau sinal. Mas para mim isso não me deixa tão preocupado por causa disso. Não foi no topo aqui essas compras. Se tivesse sido no topo, caras, provavelmente a gente teria mais quedas, tá bom? Mas como ainda é um suporte, eu entendo que a gente não pode perder essa zona. E se perder pode até consolidar, mas se a gente perder os 21.950 e continuar perdendo o fundo, caras, aí não vai ter muito para onde correr. Realmente aí a gente vai demonstrar que a gente não tem força para retomar uma tendência de alta e vem mais queda por aí. Beleza? Mas reitero que na minha visão não é a principal probabilidade, em especial com essa melhora aqui dos nossos indicadores de sentimento, que a gente não via há muitos dias, cara. Quanto tempo faz que a gente não vê uma queda no nosso long short ratio com o aumento do open interest? Eu acho que desde a queda aqui que a gente teve, basicamente, quando a gente rompeu ali os 22.600, a gente não teve nenhuma situação semelhante a essa aqui, né? Repara que a gente está no menor long short ratio desde antes dessa queda, desde ali quando a gente estava nos 23 mil dólares. Então a gente está numa situação confortável agora, no sentido que tem muita gente presa abaixo, as pessoas que compraram muito ainda não estão presas, e a gente tem um espaço aí para subir, na minha visão, pelo menos para ir buscar aquelas resistências mais acima ali da região mais próxima dos 22.700, 23 mil dólares, onde nós vamos ter outros desafios à frente, tá? Não vai ser tão fácil romper essa zona, mas vocês sabem que eu apareço aqui para a gente analisar o sentimento e tentar estimar a probabilidade de... Será que a maior probabilidade vai ser a gente bater aqui e retomar uma tendência de baixa ou vai ser a gente romper aqui de uma vez, beleza? Para mim, nesse momento, a maior probabilidade é a gente encontrar suporte aqui e ir testar essa região. Obviamente, se perder os 21.400, 21.300, aí, meus amigos, a queda não terminou e a gente se vê lá embaixo com grandes oportunidades de acumulação, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre as instituições. E com as instituições aqui, eu quero dar uma olhada no book agregado, tá bom? No book agregado, nesse momento, quando a gente pega aqui todas as exchanges, a gente tem uma predominância vendedora no 1% e no 2,5% também. Uma predominânciazinha vendedora, tá? O que não é muito bom, mas o que eu considero um pouco natural. Primeiro, a gente tem um probleminha aqui, vocês estão vendo aqui que tem só 400 mil e 4 milhões, ou seja... Tá um pouco descalibrado, tem uma exchange aqui descalibrada novamente.
Mas, mais do que isso, a gente tá numa zona de resistência, né? A gente tá, ó, brigando numa zona que os ursos claramente querem segurar. 22.300, 22.400. Então é uma zona que naturalmente vai ter muitas ordens, tá bom? Então a gente precisa passar dessa zona aqui. O pivô acima dos 22.400 para mim já é um ótimo sinal, tá? Até porque, olha só, não tem tanta ordem aqui, 400 bitcoins e tal. Então, não assusta, tá? Mas vai assustar se a gente perder os 21.950 e depois perder os 21.500. 21.400, né? Perder aquela região ali, galera, olho para baixo, tranquilo? Então é isso, para finalizar, não se esqueça de aproveitar aí as últimas horas para você ter mais 6 meses de acesso ao clube de membros. Lembra, o clube de membros é onde a gente está falando de investimentos de longo prazo, de position trades, é onde eu estou compartilhando as minhas carteiras com as minhas altcoins, com a minha exposição em cripto, com a minha exposição em ações no Brasil, fora do Brasil. Então tudo isso é onde você também vai ter aí um clube de membros, avançado, e que qualquer dúvida que você tenha, você pode perguntar no WhatsApp, beleza? Então é isso, um forte abraço, primeiro link da descrição. E a gente se vê dependendo da volatilidade.